Olá, meu nome é Mariana Pereira de Carvalho. Eu vou apresentar o tema Prospecção da atividade antiviral contra o vírus Zika em extratos de filhotes brasilienses. A minha professora orientadora é a doutora Cíntia Lopes de Brito Magalhães e a minha co-orientadora é a doutora Marília Bueno da Silva Menegato. O gênero Flavivírus compreende um grande número de vírus e muitos desses são patógenos para os humanos. Entre eles, nós temos o Zika vírus, que ganhou destaque internacional em 2015 devido a um surto que teve aqui na América do Sul, especialmente no Brasil. Por mais que 80% dos indivíduos infectados sejam assintomáticos, a maioria das infecções resulta em febre, artralgia, erupção cutânea, cefaleia e conjuntivite. Ao contrário da maioria dos flavivírus, o Zika tem capacidade de persistir em fluidos corporais por semanas ou meses, e apesar da rápida disseminação e manifestação clínica, ainda não existem medicamentos anti-Zika vírus, o que sugere a necessidade de intervenção farmacológica que possam eliminar o vírus. Nesse sentido, o desenvolvimento de novos compostos com propriedades antivirais representou um desafio e requer muito esforço. Por isso, explorar o reaproveitamento de produtos farmacêuticos ou o uso de compostos naturais podem ser alternativas para o desenvolvimento de antivirais. Entre as plantas com grande propriedade farmacológica, mas com pouco estudo, temos a Phyllodes brasiliensis, que é conhecida popularmente como pedra quebra-pedra, e que tem comprovadamente propriedades antimicrobianas, é utilizada também para problemas renais de bexiga, para afecções hepáticas e entre outras propriedades. Diante disso, ela tem potencial atividade antiviral e por isso foi escolhida para esse estudo. Assim, esse estudo busca avaliar a atividade antiviral contra o Zika vírus de extratos obtidos de Phyllodes brasiliensis em um modelo in vitro. Objetivos: avaliar a citotoxicidade dos diferentes extratos em células zero, determinar a concentração citotóxica para 50% das células. Em células zero, avaliar a atividade antiviral global dos diferentes extratos contra o vírus Zika e determinar a concentração efetiva para 50% das células infectadas e o índice de seletividade dos diferentes compostos. Materiais e métodos. Foram utilizadas células de rim de macaco verde africano, que são células vero. A amostra de Zika que foi obtida de um paciente com um quadro clínico sem complicações do estado do Pernambuco, aqui no Brasil. Para a produção dos estoques, o Zika vírus foi multiplicado em garrafas médias contendo monocamada de C636. E as células zero foram cultivadas em placas de 6 poços e depois de atingir 90% de confluência, 5 poços receberam diluições seriadas do Zika vírus, enquanto um poço permaneceu como controle. O título foi então determinado pelo número de unidades formadoras de placas obtidas nas câmaras. Ao todo, foram testados 7 extratos da planta Phyllodes brasiliensis, que foram obtidos e cedidos pelos professores Milton Nascimento e Consuelo Yumiko, do Laboratório de Cromatografia Líquida do Departamento de Química da Universidade Federal do Pará, através de uma rede colaborativa de estudos. Foi realizado também um ensaio de citotoxicidade, onde células vero foram distribuídas em microplacas de 96 poços e incubadas por 24 horas. Em seguida, foram adicionados 100 microlitros por poço de meio e 100 microlitros por poço de diferentes concentrações dos extratos em triplicata. As placas foram então incubadas por 48 horas e, após a remoção do meio, foram adicionados 25 microlitros de solução de MTT por 90 minutos. Para então que os cristais de formação formados pela metabolização do MTT fossem dissolvidos, foram adicionados 100 microlitros por poço do solvente DMSO. Esses ensaios foram realizados 3 experimentos independentes para confirmação dos resultados. Foi realizado também um ensaio de atividade antiviral. As maiores concentrações não citotóxicas para 50% das células, que é o ensaio de CC50, dos diferentes extratos foram testados quanto à atividade antiviral frente ao vírus Zika. Para isso, células vero distribuídas em microplacas de 96 poços foram incubadas por 24 horas. O meio então foi removido e 100 microlitros das diluições dos extratos candidatos foram adicionados em triplicatas, juntamente com 100 microlitros de suspensão viral em mão e unha. Após 48 horas de infecção, um experimento foi revelado utilizando a mesma técnica do MTT. A concentração eficaz com 50% do efeito antiviral, ou seja, concentração efetiva protetiva para 50% das células, que é a CE50, foi expressa como a concentração que promoveu a proteção de 50% das células infectadas. Assim como no ensaio de citotoxicidade, os resultados foram confirmados em 3 experimentos independentes.
O índice de seletividade é um parâmetro importante na avaliação da atividade antiviral de uma substância ou extrato, porque ele fornece a relação entre os efeitos farmacológicos e tóxicos e também é considerado a janela entre a dose efetiva e a dose citotóxica do composto em estudo. O índice de seletividade expressa a razão entre a concentração da amostra tóxica para 50% das células e a concentração eficaz que inibe 50% da infecção viral. Portanto, para os casos em que os extratos candidatos apresentaram atividade inibitória frente ao Zika vírus, o índice de seletividade foi calculado. Os resultados, então. Aqui na tabela a gente tem apresentado a parte da planta e o solvente utilizado, o código para a identificação dele, o seu resultado de CC50, CF50 e o seu índice de seletividade. Os resultados demonstram que os extratos estudados apresentam concentrações de citotoxicidade muito altas e concentrações efetivas baixas, o que demonstra que menos quantidade do composto já produzem efeitos significativos. Os índices de seletividade eles estão com valores muito altos, variando de 73,05 até 939,06, que são resultados excelentes, visto que o índice de seletividade é considerado promissor a partir de 3. Conclusão. Sendo assim, visto isso, os resultados que nós tivemos evidenciam que os extratos de Phyllodes brasiliensis podem ser importantes alvos de pesquisa de antivirais e é importante a realização de mais testes para que o mecanismo de ação seja elucidado. Os agradecimentos, agradeço ao FOP, ao LBTM, ao CNPq, ao FAPEMIG, CAPES e ao LabEcro. Obrigada a todos.